iniciando, então, né, essa nossa abordagem, quero dizer que eu sou mulher, eu sou uma mulher pequena, eu estou vestindo uma camiseta branca, meu cabelo é longo e vermelho, né? E eu estou sentada, como a maioria de vocês, né, na cozinha da minha casa, tá? Porque nós estamos, né, então, em trabalho remoto. Então, na tela aparece essa mulher pequena de roupas claras e, né, no espaço do meu domicílio. Tá? Quero, né, de antemão dizer para vocês, assim, né, da minha satisfação de estar com vocês nesse momento, mas já quero também compartilhar com vocês de que eu não sou uma grande interlocutora, estudiosa, então quando vocês dizem assim, aprender comigo, né, eu gostei da fala do professor, construir conhecimento juntos, né, porque eu sou uma interessada no assunto, acho que esse é o lugar que mais me qualifica para estar aqui com vocês, né, interessada no debate da assistência, interessada no debate político, né, do controle social. Então esse é o lugar que eu acho que me convoca muito mais do que uma estudiosa, uma entendida do assunto, né? Eu tenho a percepção, né, pelo pouco que eu conheço de alguns de vocês, pela minha própria circulação, né, como conselheira municipal, pelas experiências pregressas das conferências, de que o grupo que está no CEA sempre é um grupo, né, que tem o know-how, que tem conhecimento, é um grupo que está, né, militando e articulado em várias instâncias. Então, eu entendo realmente que é um espaço de formação, mas que é um espaço de formação coletivo, que ele é para mim também, né? Então, eu achei necessário fazer essa introdução, né, Leila, porque eu fui escutando vocês, né, e só reforça esse meu sentimento de que é um grupo que tem uma caminhada, é um grupo que tem um conhecimento, né, e eu acho que esses espaços, eles são, então, espaços de fortalecimento, né, das nossas lutas, e a luta por dentro, então, né, da defesa da política de assistência social, e agora, né, a articulação para a conferência, que é um tema tão importante, tão precioso para nós, tá? Então, pessoal, né, os meus slides, então, eu priorizei de uma construção única, né, todas as telas têm o fundo branco em letras, né, garrafais na cor preta, né? Então, o primeiro slide, ele conta, né, encontro de formação, meu nome, Solange Milene Berg, e traz o tema, né, que nos faz reunir hoje aqui, assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades. Por que eu achei oportuno iniciar, né, com o tema da conferência? Acho que as conferências, elas sempre trazem elementos de muita profundidade, que exigem de nós reflexões muito densas, né? Não são debates simples ou fáceis, né? Então eu tentei aqui, e eu não sei se meu esforço é válido, depois vocês vão me dizer, né? De tentar desmistificar um pouco esse diálogo, né? Recuperando no percurso histórico do campo da assistência social elementos que são, né, que vem nos acompanhando. E eu olho para esse título e penso, direito do povo. Bom, o desafio, né, pela manutenção, pela garantia dos direitos socioassistenciais é um desafio histórico no campo da realidade brasileira e aí no campo da assistência social. Então, esse título por si, ele traz elementos que já nos daria aqui uma manhã de diálogo, né? Dever do Estado, mais do que nunca está pautado para nós, né? A demanda, né, de que colocar o Estado como central, né, como responsável central para a questão da proteção social. Né? Quer dizer, nós precisamos, parece que, recolocar o debate de que o Estado é responsável, porque o que a gente vem vivendo é de uma desresponsabilização, de um Estado que se colocando à margem da responsabilidade, né, à frente das demandas que nós temos. Então, isso recoloca o debate do financiamento público, tá? Porque a gente vai ver aqui, né, nos diálogos que tecem, a necessidade de recuperar algo que parece, bom, mas isso é básico, né, o financiamento público, não, mas é um debate necessário e que também é histórico no campo da nossa política, né, da nossa querida assistência social. E aí, para enfrentamento das desigualdades. Então, é um tema carregado de elementos densos para o nosso debate. Né? Que desigualdades?
desigualdades sociohistóricas da conformação social brasileira. Tá? E aí, assim, eu vou chegar lá nos eixos, mas o meu debate, ele foi estabelecido, ele foi construído, ou como eu pensei, né, na articulação, de trazer elementos que nos levam a depois, no fim, pensar os eixos, né? Porque eu acho que são elementos que estão conectados ao que se propõe a conferência, né? Recuperar alguns elementos que são históricos do campo da assistência, necessários e nesse momento, né, mais do que nunca, importantes que sejam repensados. Né? Então, eu passei, né, para o próximo slide, que mantém a mesma estrutura de fundo branco, né, com a borda cinza e as letras, né, todas na cor preta. Né? O título, em letras garrafais, fala Resgate sobre Assistência Social. Então, o primeiro tópico diz o seguinte: a assistência social ou de uma política de assistência à parcela mais vulnerável da sociedade. É uma demanda histórica da população brasileira, em decorrência das desigualdades que marcam a conformação sociohistórica do país. Por que eu acho pertinente fazer esse resgate? Ainda que, né, muito introdutoriamente, porque nós temos que colocar o debate da assistência para o conjunto das demandas da sociedade brasileira, que são históricas, que são da conformação dessa sociedade, e que se agravam no cenário mais recente, como o cenário da pandemia. Então, é importante resgatar o campo da assistência social enquanto uma luta histórica da nossa população, né, da sociedade brasileira, em decorrência da realidade que nós vivenciamos, que é geradora de riqueza de um lado e, na mesma proporção, ou talvez ainda maior, geradora também de pobreza, né? Logo construída sobre um processo profundamente desigual. E nesse cenário, né, nesse contexto histórico, né, de desigualdades, de conformação de uma sociedade tão rica e tão pobre ao mesmo tempo, com tantas lacunas, a gente vem passo a passo, né, e aí a gente pode pensar, e algumas de vocês e alguns de vocês aqui têm, né, essa experiência vivida, né, do passo à frente e passo atrás no campo da assistência, da luta histórica, do processo político, né, de que demandou, que reivindicou, de um movimento que reivindica uma política que venha, né, na perspectiva de atender parcela da população, então, em situação de vulnerabilidade, ainda que nós tenhamos aí o sonho e a luta por uma assistência social universal, né, porque esse é o que a gente vem perseguindo, né. Então, eu trago elementos que eu considero como avanços importantes e que eu considerava também importante nesse momento resgatar, que são os aspectos legais, normativos, tá? Então, escrevo aqui, né, considero avanços importantes. Primeiro ponto, incorporação da assistência no tripé da Seguridade Social no marco da Constituição Federal Brasileira. Tá? Então, a gente não pode, né, perder de vista que isso é uma conquista, tá? Conquistas que foram se estabelecendo ao longo do nosso processo histórico com forte participação social, né? Que não foi por um interesse político, senão por um processo de mobilização, de tensionamento, né? Do conjunto da sociedade, das entidades, né? Da população usuária. Né? Mais tarde, então, eu registro a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, que vai muito na contramão do momento histórico, porque a gente está aí no momento de implantação do neoliberalismo e da redução e da desarticulação dos recursos do Estado para setores, né, que não é o setor né, dos direitos ou da proteção social, e na contramão desse momento histórico é aprovada, então, né, a lei orgânica. Né? Então, são avanços muito importantes e muito significativos. Né? Mais recentemente, a aprovação da PNAS em 2004 e também a aprovação da nossa importante NOB-SUAS, né, em 2005.
Não tem como passar por esse debate sem recuperar, em decorrência da importância histórica que tem, né, a regulamentação formal do campo da assistência, né? E aí, mais recentemente, então, a aprovação da Lei Federal em 2011, que altera os dispositivos da LOAS, lá de 93, e que institui legalmente o Sistema Único de Assistência Social. E aí vocês vão me dizer, mas qual é a novidade que essa mulher está trazendo? Tudo isso a gente já sabe, né? E eu não tenho dúvida que vocês têm clareza. Mas quando a gente vai para a conferência, eu acho super importante recuperar, mesmo que de forma introdutória, esses elementos, porque nós estamos dialogando com um conjunto de pessoas, né, que representam entidades, setores, em que muitas vezes não tem, né, na sua experiência, a clareza ou a noção, né, a noção dessa construção histórica, de que é um processo lento, gradual, que foi se constituindo e que precisa de muita força, né, desses sujeitos envolvidos para a gente não perder o que foi instituído. E aí eu escrevo o seguinte: no entremeio dessas formalidades legais, eu acrescento as NOBs, né, as normas operacionais. Então, o conjunto da NOB SUAS, a NOB RH, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, as resoluções do CNAS, orientações técnicas, o reordenamento dos serviços. Agora nem eu enxergo aqui o que eu escrevi, peraí. Dos serviços e tantas outras ações que vêm construindo e fortalecendo o campo da assistência social como política pública. E aí eu acrescento, direito da população. Eu particularmente gosto mais de direito da população, né, direito da população usuária. E toda essa materialidade, meus amigos e minhas amigas, toda essa materialidade, né, legal, que é importante e que é avanço, não tem sido suficiente para a garantia das condições da proteção à população que dela necessita. Porque, vejam bem, se por um lado a gente conquista e consegue regulamentar, por outro lado a gente sabe, pela experiência empírica, que isso ainda não foi suficiente para, de fato, uma assistência social fortalecida a ponto de garantir proteção social. E aí a gente vai agora adensando um pouco desses entraves. Eu passei para a terceira lâmina, então, daqui a pouco deve carregar aí para vocês, onde eu tenho 3 tópicos, mantenho a mesma estrutura, fundo branco e as letras, né, na cor preta. Onde recupera um pouco disso que sistematiza um pouco disso que eu estou falando, né, do campo formal da política de assistência. Então, a assistência social como política pública de seguridade vem passando por profundas transformações, desde, né, a sua incorporação ao tripé da seguridade lá na Constituição. O SUAS, instituído pela PNAS em 2004, foi criado em lei somente em 2011, com a aprovação da Lei 12.435, que altera, né, os dispositivos da LOAS. E que garantiu, e vejam, isso é um elemento importante, garantiu no ordenamento jurídico brasileiro inúmeras conquistas efetivadas ao longo desses anos. Então a gente não pode perder de vista que isso é sim uma grande conquista. A LOAS, segundo tópico, a LOAS concretizou as diretrizes da Constituição Federal e reorganiza a política de assistência social brasileira, assegurando, ainda que do ponto de vista formal, a primazia da atuação do Estado, e aí eu grifei esse trecho em amarelo, na provisão de serviços, benefícios, programas e projetos, também grifado em amarelo, porque eu entendo que recupera um pouco do elemento do que é o tema da nossa conferência, né? Quer dizer, dever do Estado, primazia da atuação do Estado. E na provisão de serviços, benefícios, programas e projetos. Por que eu grifei a questão dos serviços, benefícios e programas? Porque a gente vai ver no nosso diálogo que, infelizmente, o campo da política da assistência social, neste tempo, no momento da pandemia, está reduzido ao campo dos benefícios.
em uma perspectiva de um espaço de atendimento do benefício eventual. E eu acho que é um debate importantíssimo que está na pauta, né, em um dos eixos da conferência, e que é sim necessário, pelo risco que ele oferece, né, para o pós-pandemia, para dentro do desenho da política de assistência. E aí recupero de novo, então, sobre a criação da PNAS e aprovação da NOB. Por quê? Porque inauguro no nosso país, inauguro na nossa realidade um novo modelo de gestão, né, um novo modelo de organização na oferta de serviços. Quer dizer, a gente avança com isso, né? A gente avança de forma absurda, né? Em uma perspectiva de uma política que oferece mais que um benefício eventual e temporário, mais que uma perspectiva, né, de um lugar da ajuda, mas um lugar que pode trabalhar ou oferecer programas, serviços em uma perspectiva emancipadora. Pelo menos é isso que nós esperamos, né, do campo da atuação da assistência social, a partir dessas normativas legais. Então, no quarto slide, que mantém essa mesma estrutura do fundo branco, né, as letras escritas em preto, eu trago em letras bem grandes em cima, ainda sobre os avanços, né? E aí, agora, para além dos aspectos formais, né, ou legais, né? Mas a partir da regulamentação de um novo formato de serviços organizados em níveis de proteção, proteção social básica, proteção social especial, que é uma paixão minha, adoro fazer esse diálogo, acho que é uma importante construção para dentro do SUAS, né? Os níveis de proteção como algo que se complementa, que está ali, né, para avançar em níveis de proteção social, né? Então, isso são avanços também, quer dizer, a organização de um serviço que em todo, né, o território nacional vai ser ofertado à população, tá? Com perspectivas, com princípios, com diretrizes, né? E isso trouxe, né, a multiplicação de equipamentos sociais. Tá? Uma pesquisa recente, 2016, que fez essa avaliação em território nacional, então é uma pesquisa bem abrangente que mostra o quanto cresceu, né, os equipamentos sociais. Eu trago como multiplicação, como avanço, quer dizer, a construção de unidades de CRAS, de CREAS, ampliação da rede de serviços conveniados, né, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, para acolhimento institucional, centros POPs e outros serviços que estão vinculados. Então, é inegável também que essa reorganização dos serviços, que lá na legislação, então, está formalmente instituída, tem, né, na realidade empírica, um avanço que é visível aos nossos olhos, ou que é palpável, porque é a multiplicação dos equipamentos, né? Então, os municípios receberam recursos para a construção de unidades de CRAS e de CREAS, receberam o cofinanciamento, né, para a organização e estruturação desses serviços, e eles cresceram. E a gente ainda vai dizer, e é insuficiente, né? Ainda é insuficiente. Por quê? Porque nós temos uma demanda, né, histórica. Então, mas compreendo como avanço, porque é sim, né, um espraiamento, né, dos serviços em território nacional e com a consolidação desses equipamentos. Proporcionalmente, né, e aí eu posso dizer até o período aí de 2016, entrada de 2017, houve também, acompanhando o crescimento dos equipamentos, o aumento de trabalhadores na rede de serviços, né? E eu coloco, né, entre parênteses, ainda que com grandes impasses e limitações, mas sim, houve também uma ampliação importante do número de trabalhadores, né? Trabalhadores da política de assistência, que segundo a professora Raicheles, né, ela defende, é a principal tecnologia, né? Então, assim, qual é a tecnologia que nós temos no campo da assistência? São os seus trabalhadores, né, e a sua qualificação, que estão ali, então, executando, né, e sendo interlocutores na garantia ou na viabilidade desses direitos, tá? Então, entendo como também importantes avanços esse aumento dos equipamentos e das equipes,
Tá? Na quinta lâmina, então, eu trago o seguinte título: o lugar do controle social. Tá? E ainda entendo o controle social também com uma perspectiva aqui de avanço, de fortalecimento do SUS. Todas essas construções, né, as construções legais, né, o avanço dos equipamentos no território nacional, são construções que só foram possíveis pelo tensionamento dos atores envolvidos, pelo fortalecimento do controle social. Né? A gente tem, infelizmente, no campo da política de assistência, um movimento muito combativo, muito importante, muito vivo, né? Que é da experiência do controle social, né? Da presença importante dos usuários, da presença importante dos trabalhadores, das entidades, né? Se movimentando, né? Seja nos espaços das conferências, dos conselhos, né? A própria questão da gestão dentro, né, dos colegiados, né, de gestores. Então, esse espaço ele é um espaço muito vivo, muito pulsante e tem como resultado, né, esses avanços que eu sinalizo inicialmente. Então, entendo que é inegável que os tensionamentos e as pautas estabelecidas nos processos de conferência e na atuação dos conselhos municipais, estaduais e no Conselho Nacional de Assistência tornam-se agenda para a política de assistência social. Tá? Então, a nossa agenda, ela vai se construindo a partir da experiência do controle social, desse tensionamento. É um tensionamento que faz, né, se consolidar, né, o campo das reivindicações das demandas, ainda que não na sua totalidade, porque a gente sabe que sempre vão haver as disputas, né, mas em alguma medida se consolidam, então, enquanto agenda. É uma agenda que a gente tem aí através dos planos decenais, né, uma perspectiva a médio e a longo prazo no campo da assistência. E é no espaço do controle social que se estabelece, então, os instrumentos normativos para consolidar esses avanços legais já instituídos. Né? Se em um momento o controle social, né, ou a reivindicação desses grupos era por existir uma política, depois por regulamentar essa política, né, por construir as normativas, agora é por efetivar e por manter o que já foi estabelecido formalmente. Né? Então, é um trabalho, né, processual e que parece que nunca termina, né, pessoal? Ele vai sempre se ampliando, né? À medida que a gente consegue avançar um passo, a gente, né, tem outras demandas aí se constituindo, né, como bandeiras de luta por dentro do campo da assistência. Tá? Aí no sexto slide eu trago o seguinte título: Desafios no campo da assistência social. Bom, eu vinha tentando, né, resgatar em alguma medida elementos históricos, né, que configuram o campo da formalidade da política, né, alguns elementos ainda que muito rapidamente, né, processo histórico da conformação brasileira, né, mas aí a gente chega num campo que eu tenho muita clareza, muita noção que vocês conhecem muito, né, dos desafios. Eu abri agora o diálogo aqui, vocês podem fazer uma lista imensa, né, do que configuram os desafios no campo da assistência social. Tá? E eu trouxe alguns para a gente pensar. Enfim, esses desafios, eles não estão desconectados do que está previsto para os eixos da conferência, porque são desafios históricos que acompanham a conjuntura, acompanham a construção da assistência social, acompanham a realidade dos trabalhadores, acompanham, né, a luta histórica das entidades. Então, são desafios que estão aqui no slide ou na lâmina, no meu debate, né, apresentados agora, antes dos eixos, mas a gente vai ver eles têm conexão direta com a proposta dos eixos. E eu acho que entender eles como algo que está visível, que está perceptível no nosso cotidiano, contribui para pensar como que a gente vai dialogar quando chegar o debate, né, por dentro dos eixos, que muitas vezes são apresentados de forma muito complexa. Tá? Eu trabalhei e atuo, né, sempre nas conferências municipais e muitas vezes tenho
essa preocupação, assim, como que a gente consegue tecer um diálogo, né, compreensível a partir dos eixos, porque eles são tão complexos e amplos que às vezes fica difícil trazer ele para um diálogo menor, um diálogo mais cotidiano, como que a gente caracteriza, né, o nosso cotidiano dentro de eixos tão complexos, tá? Então eu trago aqui no texto, né? É histórico no campo da assistência ser um espaço de grandes embates e disputas. Eu pontuo alguns. O primeiro deles, a concepção de assistência social. E ele não aparece com esse nome lá no eixo, mas ele aparece lá em um dos eixos. Depois eu vou recuperar em qual eixo que aparece. Porque concepção de assistência que nós defendemos, que nós queremos, e que concepções que estão em disputa na sociedade? Uma assistência social emancipadora ou uma perspectiva assistencialista? Então, parece que esse é um debate extremamente oportuno. Sempre foi e agora, mais do que nunca, é necessário que seja recuperado. Porque há um risco da gente voltar a essa perspectiva assistencialista. Demanda histórica pelo aumento dos recursos, né? Eu, quando olhei, Leila, né, o material que você enviou, eu pensei, nossa, isso aqui nunca saiu da agenda das conferências, né? O debate sobre a questão dos recursos destinados à política é um debate que configura a política de assistência social, né? Desde a sua conformação. Tá? Então, mas nesse momento onde se agravam, né, as questões, a gente tem visto aí um momento de agravamento das desigualdades, de aumento da pobreza, de aumento da demanda da população por políticas de proteção e no momento em que há redução dos investimentos públicos. Tá? Então, de novo, é um momento de tensionar, né? E essa é uma pauta que nunca sai do debate no campo da assistência, que é a questão dos recursos destinados para o provimento dos serviços e benefícios dessa política. Né? E se a gente pensar a questão, né, o risco em torno do BPC, tá? Tem que pensar o orçamento. Né? Como se faz política com benefício se faz com um orçamento consolidado. Né? E acho que esse é um desafio muito grande para nós. Né? A desprofissionalização da política. Eu trago entre aspas o termo qualquer um pode executar. Logo, não precisa de trabalhadores qualificados. Ainda que a gente tenha avançado, a gente ainda tem esse elemento, né, aqui como algo presente no campo da assistência social. Porque se é uma política assistencialista, se é uma política que na sua perspectiva está pautada pela solidariedade, qualquer pessoa pode ser solidária, não precisa ser um profissional de nível técnico superior ou com conhecimento, né? Ou mesmo um trabalhador de ensino médio, mas com conhecimento do campo da política para executar. Né? Mas se a gente está falando de uma perspectiva, de uma política que tem princípios, diretrizes, né? Um norte, e que tem uma perspectiva emancipadora, requer um trabalhador também com condições éticas e técnicas para executar esse trabalho. Tá? Então, esse é um desafio no campo da assistência social e também é algo que nos acompanha. Né? A presença do primeiro-damismo, que voltou com muita força a partir de 2016, né? Então a presença da figura das primeiras-damas, né? Voltando a ocupar esse espaço enquanto gestoras, né? E todos os elementos que vêm atravessando esse percurso. Tá? Da presença do primeiro-damismo, né, na política de assistência social. No 7º slide, então, não há título, né, essa é a continuidade do debate, eu trago o crescimento que eu menciono, né, o crescimento dos equipamentos e das equipes, e que eu destaco como avanço, ele também traz elementos para pensar como desafiadores, né? Porque as equipes de referências, elas não acompanharam o aumento das demandas, nem acompanhou o crescimento dos equipamentos. A gente vê equipes incompletas, né? Então, uma perspectiva de um serviço muito grande e que não teve, né, na mesma medida, né, a composição, não é nem recomposição, é a composição das equipes, né,
de forma a atender, né, o número de referência de usuários referenciados. Então, tá, mas qual é o impacto disso, Solange? Qual o problema disso? Bom, a gente tem sobrecarga de trabalho, né, em relação aos trabalhadores, né, a gente tem trabalhadores com acúmulos de funções, trabalhadores que atendem 2, 3 equipamentos, né. Logo, nós vamos ter o quê? Uma precarização das condições de trabalho e, de resultado, a precarização dos serviços ofertados. Porque, né, eu fui assistente social atendendo funções duplas, triplas, atendendo 2 equipamentos, e eu sei que eu não podia, não era viável construir uma interlocução com as pessoas com quem eu trabalhava com qualidade, né, porque eu não tinha tempo disponível, eu não tinha condições objetivas disponíveis para fazer um atendimento de qualidade. Né? Eu não tinha tempo de conhecer o meu território, de se aproximar, né, da população com quem eu estava à disposição para fazer esse trabalho. Tá? E os estudos no campo da gestão do trabalho apresentam dados aí complexos da precarização do lugar desses trabalhadores, né? Múltiplas formas de contratação, falta de isonomia salarial, ampla terceirização, rotatividade dos trabalhadores, equipes incompletas, insuficientes, né? Sobrecarga com acúmulo, desvalorização dos profissionais, em alguma medida a presença de perseguição política partidária e assédio moral. Por que eu trago esses elementos? Porque a gente está falando de um tensionamento que existe nesse lugar e que a gente não pode fechar os olhos, não pode fazer de conta que não vê, porque eles atravessam, né, e vão ter impactos sobre a qualidade dos serviços ofertados, né? Sobre a qualidade da realidade desses trabalhadores e dos serviços que eles podem estar estabelecendo e ofertando, né? E aí, meus queridos e minhas queridas, no 8º slide eu trago o contexto pandêmico, né? Então, o título, né, em letras bem grandes no início do slide, fala contexto pandêmico. E os tópicos abaixo descreve um pouquinho esse contexto. Então, no contexto pandêmico, triplicou a demanda do serviço. Não há trabalhador ou entidade que a gente não dialogue, que não fala desse aumento exponencial. Não, acho que não. Exponencial das demandas do serviço. Ela está falando. Condições aviltantes para os trabalhadores. Muitos trabalhadores não tiveram até esse momento acesso à vacina, mesmo a assistência sendo uma política de atenção prioritária nesse momento, né? Então, quer dizer, a gente tem de um lado uma política que é, em certa medida, entendida como prioritária para o momento pandêmico, mas os seus trabalhadores não são prioritários de ser atendidos ou acompanhados, né, a ponto de ter segurança na garantia do exercício profissional para atender a população. Então, as contradições desse momento, né? A ausência de condições objetivas de trabalho, pessoal. E aí vocês podem provavelmente me falar, né, melhor do que eu, falta de equipamentos, de celular, de acesso à internet, orientações desencontradas para que a gente possa, de fato, executar, né, acompanhar e atender a população nesse momento, nesse cenário emergencial. Ampliação exponencial que está causando sobrecargas e adoecimento aos trabalhadores. Contaminação de trabalhadores no SUS pela Covid e óbitos, né? E um cenário que é, então, marcado por incertezas. Como fazer o trabalho da assistência com proteção aos trabalhadores e usuários? Como fazê-lo? Né? Então, esse é um contexto que agrava, né, as condições que nós já tínhamos de precarização. Então, a gente vem construindo algumas coisas, né, com suas limitações, reconhecendo os avanços, mas reconhecendo também as limitações, e agora o contexto da pandemia escancara, né, esse momento que amplamente contraditório, né, no campo da assistência. O nono slide, então, permanece o título Contexto Pandêmico, e eu trago, né, os tópicos do deslocamento da assistência como campo do direito,
Como assim? Quer dizer, a não incorporação da assistência social como política que participa no âmbito de muitos municípios dos comitês da Covid, né? Quer dizer, a gente pensa na política de assistência, mas a gente não incorpora ela no debate. A gente não incorpora ou não pensa nos trabalhadores da assistência como trabalhadores que precisam estar imunizados, que precisam estar, né, porque estão também na linha de frente, né? A redução da assistência ao repasse da cesta básica, retomando velhos paradigmas assistenciais, reduzindo o fluxo do benefício a um benefício emergencial, quer dizer, a gente reduz toda uma construção histórica ao lugar do benefício emergencial. E eu falo isso com toda tranquilidade, sem parecer, né, que então o professor é contra. Não, eu sou completamente favorável, né, de que alimento é o mínimo que a gente possa estar garantindo numa condição tão adversa. A questão é como a gente está fazendo. A nível de exemplo, tá, pessoal? Muitos municípios do interior colocaram os trabalhadores do SUS para fazer coleta em porta de supermercado, campanhas, né? Campanhas de arrecadação de alimento. Onde que fica a primazia do Estado? Onde que está o financiamento público para garantia desse serviço, da garantia, né, da segurança alimentar? Quando nós colocamos, né, mobilizamos todo um aparato, né, de uma política pública para fazer campanhas solidárias em praças, em portas de supermercado, tá? Então, quer dizer, a gente retira o teor político do direito e da primazia do Estado que tem que estar financiando esse serviço quando a gente coloca os trabalhadores, né, nessas condições. E a gente entra nesse processo porque está todo mundo preocupado, né, em acolher, em avançar, em atender as necessidades da população, na insuficiência de recursos. Mas a gente se dá conta que os trabalhadores e que o aparato da política pública tem sido colocado num lugar que é o lugar do assistencialismo e não do debate da política feita com recurso público, né, e colocando o Estado recuperando a responsabilidade do Estado no enfrentamento desse problema, né? E que é histórico e que se agrava, né? Porque a questão da demanda pela alimentação é histórica no nosso país, ela só se agrava nesse momento, né? Então, há uma redução, né? Um entendimento meu, que a gente pode dialogar, da assistência com essa forma de atuação, né? Intensificação da precarização do trabalho, né? A presença forte da perspectiva conservadora, e aí isso também se vincula muito nesse campo da solidariedade, né? Ou do voluntariado por dentro da política de assistência, né? Da perspectiva da doação. Então a gente retira o Estado como responsável, nós colocamos a sociedade como responsável e a assistência como lugar que articula essa solidariedade. Tá? Então tem um risco aí que afeta, né, esse campo mais político e do lugar, né, de uma política pública. Né? O risco para a saúde e vida dos trabalhadores e usuários e o risco da descaracterização da política de assistência social brasileira. Né? Eu trago, então, a descaracterização como um risco. Né? A gente perdeu o foco de que política é essa e como é que ela deve ser, né, constituída, consolidada. Né? Então, o nono slide traz em letras bem grandes, né, em meio à pandemia, temos uma conferência a realizar. Recupero, né, o título, aliás, o tema da conferência, né, assistência social, direito do povo, dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades, sobrando um ponto ali, e garantir proteção social. E trago três questões, né? É prudente realizar a conferência? Como realizar uma conferência nesse momento? E o que é prioritário discutir neste cenário? Tá? E aí eu já quero, né, sinalizar um pouco. Eu acho que sim, que tem que realizar, né? Tem que fazer a conferência. A gente vai, né, vocês estão aí envolvidos e pensando e articulando como, né, materializar essa conferência, né, de forma que garanta um cenário de proteção, né, em condições sanitárias, né,
que possa ser um espaço de debate, né, mas que também possa ser um espaço protetivo, já que a gente não pode se reunir, né, e estar presencialmente nos lugares, né. Então, mas o que é prioritário, né? E olhando para os eixos, né, da conferência, e aí o 10º slide eu trago, né, os 5 eixos elencados, né? Então, entendo que tudo aqui é prioridade, né, gente? Tudo aqui é importante, tá? E gostei muito que vem esse debate da questão da calamidade pública e das emergências como um dos eixos, né? Então, eu recupero, né, a perspectiva dos eixos propostos, né, então, para a 12ª conferência, né? O eixo 1, proteção social não contributiva, princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Isso aqui em si cada um deles dá uma conferência individual, né? Porque tudo aqui é muito amplo, né? E tudo aqui é necessário ser debatido. Eixo 2, financiamento e orçamento como instrumento para a gestão, né? Olha o que a gente está falando, a gente está falando de um momento que a gente está indo para a rua pedir, né, doações para atender a população. E cadê o debate do financiamento, do orçamento público, né, dos investimentos no âmbito dessa política, né? O eixo 3, controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Como é que nós estamos, né, garantindo ou fomentando, que garantir também já coloca uma responsabilidade, mas fomentando a participação dos usuários, né? Eixo 4, gestão e acesso a seguranças socioassistenciais e articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais à proteção social. Então, como que a gente tem feito, como que tem sido nesse momento, né, a articulação entre serviços e benefícios. Me parece que a gente está muito focado, né, nos benefícios e nas transferências de renda, né, que foram necessárias nesse momento, né, e são insuficientes, inclusive, né, como garantia, mas a gente não conseguiu, né, fazer essa articulação entre os serviços, né. E eixo 5, a atuação do SUAS em situação de calamidade e emergência, né. Agora a gente está falando do contexto, né, mundial da pandemia, mas eu já me preocupava com a questão da posição do SUAS em relação às situações de calamidade, porque eu moro em região de cheias, né? Então, tem ano aí que a gente passa o inverno todo embaixo do rio, né? E acho que alguns de vocês também têm, né, nos seus territórios essa demanda, né? A demanda de desastres naturais, ou é vendaval, ou é cheias, e aí me parece muito, né, que a gente não tem aprofundado esse debate. E fico, né, infelizmente tem que vir uma pandemia para a gente trazer, né, o debate da calamidade pública e das emergências, né, para o debate da conferência. Me parece que é um debate que já estava há bastante tempo necessitando um olhar, né, mais aproximado, né? No slide número 11, então, a definição dos eixos e seus conteúdos foram elaborados a partir do segundo plano decenal. Aí a gente recupera um pouquinho o que é o plano. O plano decenal é um instrumento para o planejamento no âmbito da assistência e deve ser considerado junto às demandas locais no momento do planejamento dos planos de assistência e do pacto de aprimoramento e gestão, né? Então, como é importante a gente voltar a recuperar esses documentos, né? Não desconectar as construções feitas nesse ou em qualquer momento da assistência do que está previsto para esse plano, que vai até 2026. O que está previsto ali para médio e longo prazo, né, para a política de assistência, né? Porque ele é o plano que vai, então, dar essa direção, esse norte, né, para a construção dos planos no âmbito da assistência social. Então, é óbvio que vocês conhecem, né, esse plano, mas daqui a pouco alguém que está chegando agora, que está se aproximando agora, né, é muito importante recuperar esse plano, né, baixar ele, ler, né, entender o que se trata, o que está previsto ali, né, para esse período de 10 anos. Então,
o segundo plano como resultado, né, do processo de conferência ao final, né, do primeiro período, que foi de 2005 a 2015, resultado de um importante exercício do controle social. De novo, né, são construções feitas porque existe, né, a presença do controle social pautando. E trata-se de resultado, então, das conferências e deliberações também dos CONGEMAS. Tá? Aí eu recupero um pouquinho na lâmina de número 12, porque que é importante retomar o plano, né? Acho que os materiais do CES, aliás, do CNAS, eles retomam isso, né? Do lugar do plano decenal, o plano decenal como um instrumento normativo, como um instrumento, né, para o planejamento, que não pode, né, ser colocado de lado. Então, porque ele estabelece essas formas de garantia para a proteção através da ampliação, então, da oferta de serviços. Ele tem ali, né, todo um planejamento, né, de que você quer aumentar em até tanto por cento determinado serviço, né, quer dizer, a gente quer avançar no campo da assistência com uma proposta, né, em termos de prazo, né. E eu não sei como é que tá meu tempo, Leila, deixa eu ir para os eixos, tá. Acho que reforça, né, que a gente reforça, através do plano, a primazia do Estado na implementação do SUS. E aí eu trago aqui, né, universal, com responsabilidades e compromissos dos entes federados, quer dizer, com responsabilidades que participam a União, os estados e os municípios. Né? E aí a gente pensar o lugar do Estado, né, no cofinanciamento, enfim, né, na participação do Estado no cofinanciamento do SUS. Tá? Enfatizamos os princípios centrais para a assistência, né? Dignidade humana, constitucionalidade do direito à assistência social, intersetorialidade, que entra ano e sai ano, é um debate que a gente tem que estar fazendo, né? Porque a gente vê agora na pandemia, a gente vê de novo, assim, que é difícil conseguir avançar na perspectiva da intersetorialidade e o fortalecimento da participação e do controle social. E aí nós temos um desafio importante, né? Como constituir, como garantir, como fomentar a participação em um cenário tão complicado, tão delicado como o que nós estamos vivenciando. Né? Já é desafiador, né? Já é desafiador historicamente a gente constituir espaços de participação, mas e mais do que nunca agora essa participação ela fica em alguma medida comprometida, ou a gente tem, né, limitadores para consolidar essa participação. Né? Então, para a gente não perder de vista que o planejamento pensado para assistência a médio ou a longo prazo, sobre a qual deve ser incorporada a realidade, né, desse momento na agenda política, partindo das orientações, né, que estão postuladas no plano decenal, que vai até 2026.